Hoje eu trago 10 lições sobre Geazi, o moço do homem de Deus, do profeta de Deus, Eliseu. Infelizmente, a história de Geazi termina em 2 Reis, capítulo 5, 27, e detalhe, termina de uma forma terrível para alguém que andou com um homem de Deus como Eliseu. As palavras de Eliseu para Geazi foram: portanto, a lepra de Naamã se pegará em você e a tua descendência para sempre. E aí o texto continua dizendo: então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Que desfecho sombrio, meus irmãos! E eu separei 10 lições preciosas sobre esse rapaz, sobre esse moço. Acompanhe as referências aqui e confira também aqui a aplicação pessoal para a sua vida. E se você deseja fazer parte do grupo do WhatsApp, conhecer o meu site, no meu site tem várias lições escritas, 10 lições sobre Débora, 10 lições sobre Ana, 10 lições sobre Josué. Bênção de Deus para a sua vida. Ou fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, todo dia eu coloco lá 10 lições sobre alguma passagem, algum personagem ou até mesmo um versículo da Bíblia. Então, antes, já vai deixando pela fé o teu like, deixa a sua curtida para você não esquecer e vamos juntos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: Geazi viu que Naamã tinha, mas desprezou o que Eliseu possuía. Geazi, irmãos, representa o crente carnudo, o crente carnal, enquanto Eliseu visou a capa de Elias, a porção dobrada do que estava sobre a vida de Elias, Geazi focou nos tesouros e nas roupas de Naamã. Geazi estava com os olhos bem abertos para aquilo que Naamã possuía, mas cego para o que Eliseu representava. Ele trocou o ministério pelas riquezas do mundo. Então, que a sua visão seja uma visão espiritual, que você seja atraído pelas riquezas e os valores de Deus. As nossas escolhas revelam o nosso destino. As nossas escolhas revelam o que está em nosso coração. Enquanto Eliseu é referência até hoje, Geazi morreu leproso e ainda comprometeu toda a sua geração. Segunda lição: depois que Geazi foi embora, a escola de profetas cresceu. Olha que mistério, irmãos. Tem gente que você não perde, tem gente que você se livra. Essa, irmãos, é a mais pura realidade. Depois que Geazi ficou leproso, no capítulo 5, no capítulo 6, a escola de profetas cresceu tanto que tiveram que alargar o espaço para caber tantos alunos. E aí vem a pergunta: quem ou o que você precisa deixar ir embora da sua vida? Abraão só prosperou plenamente quando Ló foi embora. Ruth só encontrou o destino profético para sua vida depois que Orfa foi embora. Então, deixe-se Geazi embora de sua vida ou deixe-se Geazi embora da igreja. A obra do Senhor vai continuar. Entenda uma coisa: certas companhias bloqueiam o seu alargamento. O que você ainda está segurando que Deus já mandou você soltar? Terceira lição: Geazi sempre foi chamado de moço. Olha só, irmãos, Eliseu e Elias foram chamados de profetas de Deus, foram chamados de homens santos de Deus. Por outro lado, Geazi sempre foi chamado de moço ou moço do profeta, mas nunca de profeta. Isso mostra que Geazi sempre foi um moço na fé, sempre foi um menino na fé, não cresceu e sempre foi imaturo espiritualmente. E detalhe, não cresceu e nem mesmo ao lado de homens de Deus, dos maiores profetas de Deus, que era Eliseu, ele conseguiu crescer. Saiba que Deus não te chamou
para você ser menino na fé. Deus não te chamou para ser moço, moça imatura na fé. Deus não conta com crente imaturo, infantil, que se desvia por qualquer oferta ou desiste na primeira luta da vida. É tempo de crescimento. Não aceite a estagnação espiritual. Quarta lição: Geazi se passou como um enviado de Deus, mas não era enviado do Senhor. Em 2 Reis 5:22, Geazi, com os olhos nas riquezas de Naamã, foi ao encontro dele e disse que Eliseu havia enviado ele para dizer que estava precisando da prata e das roupas que Naamã ia doar para Eliseu para ajudar 2 filhos de profetas. Olha só, tome muito cuidado com essas pessoas que falam que foi enviados, porque assim como Geazi se passou como um enviado de Eliseu, tem muitos enganadores se passando como enviados do Senhor, colocando o nome de Deus em coisas que Deus não mandou, dizendo que foram enviados, mas não foram. Naamã não tinha, mas você tem a palavra para desmascarar os Geazis, os falsos enviados do nosso tempo. Para você que chegou até aqui, não esqueça de deixar o teu like, compartilhe logo essa mensagem com 3 pessoas e fica aqui o meu muito obrigado, porque se não fosse a sua ajuda, eu não estaria aqui e esse canal não teria tanta visibilidade, tanta progressão. Quinta lição: Naamã se deparou com 2 igrejas, a igreja de Eliseu e a igreja de Geazi. Naamã, irmãos, saiu de Israel com 2 percepções. Ele conheceu a igreja de Eliseu e foi recepcionado também pela igreja de Geazi. A igreja de Eliseu é aquela que não é gananciosa. Mesmo Naamã indo na direção da casa do profeta Eliseu, a Bíblia diz em 2 Reis 5:9 que Naamã teve que parar na porta, ou seja, ele não pôde nem entrar na casa do profeta, mas a igreja de Geazi é diferente. Assim como Geazi foi ao encontro de Naamã, a falsa igreja está em busca também dos Naamã. Em busca o quê? Da prata, em busca do ouro, porque ela é movida pela ganância. Quando Eliseu foi chamado, ele largou tudo para cumprir o chamado de Deus. Isso porque na igreja de Eliseu o povo está disposto a pagar o preço, mas na igreja de Geazi o povo não está disposto a fazer o básico do chamado cristão. Na igreja de Eliseu tem perdão, mas na igreja de Geazi o orgulho fala mais alto. E aí vem a pergunta: que igreja Naamã encontra quando se depara com você? A igreja de Eliseu ou a igreja de Geazi? Sexta lição: receba o discernimento da sunamita. Receba nessa hora o mesmo discernimento que ela teve. Em 2 Reis 4:10, a sunamita fez um pequeno quarto junto ao muro, colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, só para Eliseu. E detalhe, Eliseu tinha um moço. Qual era o moço? Geazi. Se ele tinha um moço, o moço andava com ele. Detalhe, um outro detalhe. Ela disse que Eliseu, que passava por sua casa, ele sim era um santo homem de Deus. Além disso, quando o filho da sunamita morreu, ao ser recepcionada por Geazi, ela disse: vai tudo bem, meu negócio não é com você, você não pode resolver. Tipo assim, você não pode resolver meu problema. Mas para Eliseu ela abriu o coração e contou tudo. E você sabe por que ela não se confessou para Geazi? Sabe por que ela não contou com Geazi? Sabe por que ela não fez 2 quartos com mobílias sobrando também para Geazi poder habitar naquele quarto? Porque ela não viu o brilho de Deus na vida de Geazi. Então, receba discernimento espiritual para não ser enganado, não ser enganada por nenhum Geazir da vida que anda com falsa aparência tentando enganar as pessoas.
E quando alguém olhar para você, não veja um Geazi, veja um Eliseu. Alguém olhe e fale, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, uma pessoa que está na terra, com o pé na terra, seja essa pessoa que está com o pé na terra, mas o coração está no céu. Por isso que essa pessoa que está com o pé na terra e coração no céu se torna uma referência por onde passa. Sétima lição: Geazi focou na roupa de Naamã, mas Eliseu focou na capa de Elias. Que diferença de visão, irmãos. Que diferença de prioridade. Em 2 Reis, capítulo de número 2, após Elias ser arrebatado, Eliseu pegou o manto de Elias, mas em 2 Reis, capítulo 5, 23, Geazi armou um plano mentiroso para ficar com as riquezas de Naamã, incluindo 2 mudas de roupa. Geazi quer a roupa de Naamã, mas Eliseu quer a capa de Elias. Isso nos ensina que os carnais focam nas coisas desse mundo. Geazi poderia ter sido, olha só, irmãos, o sucessor de Eliseu, mas preferiu desprezar o espiritual por uma satisfação imediata e passageira. Então, não troque a armadura do Espírito Santo pelas roupas de Naamã, pelas vestiduras que o mundo quer colocar em você. As roupas de Naamã não te protegem na batalha espiritual. E Naamã, o mundo não sabe suas medidas. Quando Adão e Eva pecou, quem fez roupa para cobrir a nudez deles foi Deus. Por quê, pastor? Eu te respondo, porque Deus sabe a sua medida. Então, foque no espiritual, foque no que Deus tem para te dar. Oitava lição: Geazi tinha o corpo em Israel e o coração em Damasco. O corpo de Geazi estava em Israel, mas era só o corpo, porque o seu coração estava em Damasco, onde Naamã morava. A Bíblia diz que onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Deus não quer que o seu corpo esteja na igreja e o seu coração do lado de fora no mundo. Então, lute contra toda paixão que te afasta de Deus. Não desista, mesmo que você já tenha tentado ser uma bênção por várias vezes e não tenha conseguido, que a sua oração seja a oração do Salmo 51, verso 10, que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito de retidão. Nona lição: Geazi era desqualificado para ouvir a dor do próximo. A sunamita disse que iria tudo bem, irmãos. Sabe por quê? Porque Geazi estava desqualificado para atendê-la. Ela não via Deus na vida de Geazi como via na vida do profeta Eliseu. Não ser um homem espiritual custou muito caro, irmãos, para Geazi. Isso nos ensina que o que nos qualifica para a obra do Senhor é a minha comunhão que eu tenho com o dono da obra. Geazi colocou o cajado no rosto do menino. Sabe o que aconteceu? Nada. Sabe por quê? Porque o cajado de Eliseu só funciona na mão de quem tem vida com Deus. Saiba que se você não buscar a Deus, você nunca será referencial de Deus na vida de alguém, que a tua fé contagie pessoas por causa da sua busca. Porque quem não busca Jesus, o pão da vida, não tem pão para dar para os famintos. 10ª lição: é você quem escolhe como a sua história termina. Naamã entrou na história leproso e saiu limpo. Geazi entrou na história limpo e terminou a sua história leproso. Em 2 Reis 5:27, diz assim sobre Geazi: então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Geazi terminou, infelizmente, irmãos, os seus dias leproso. O destino profético dele foi abortado pela ganância e imaturidade.
por causa de 2 talentos de prata, ele perdeu a porção dobrada de Deus. E eu termino esse estudo fazendo a seguinte pergunta para você: como você quer terminar os seus dias? Construindo uma história ao lado de Jesus ou abortando o seu chamado por causa das suas inclinações não vencidas e os seus medos? A minha oração é que a sua história com Jesus comece aqui e tenha um final feliz com você, Jesus e a igreja no céu. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe essa mensagem com 3 pessoas e fica aqui o meu muito obrigado. Que esse dia seja incrível. Comente aí pelo Rei e pelo Reino, em nome de Jesus.